Quando você está pensando numa ativação, que você está o quê? Levando para o real uma ideia conceitual que foi criada lá atrás. Dá para você criar experiências muito imersivas através da ativação de outros sentidos que não sejam os visuais. Você não está projetando coisas, você está projetando experiências. O material importa menos do que parece. Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui na Maxi Áudio Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conhecer o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. O episódio de hoje é para falar com uma agência sobre tendências e como que o Brand Experience está sendo pensado hoje, para onde a gente pode se direcionar. Eu estou aqui com o Rafael e com o Leandro da agência Nuts. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu acho que vai ser um papo inspirador, né? A gente vai trazer aí alguns insights para a galera, né? Muito obrigada. Com certeza, Cindy. Muito obrigado também. A gente está super feliz de estar aqui com vocês. Cindy, obrigado. A gente está muito contente, né, com essa nova fase, e para a gente está sendo um prazer e agradeço demais o convite da gente estar aqui hoje. Ai, que legal. Vai sair muitas coisas bacanas, a gente já veio conversando antes, né? Tô ansiosa pelo resultado desse papo. Bem, a gente começa do começo aqui, conhecendo um pouquinho do background dos nossos convidados. Leandro, conta um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional. Você teve aí desde a fundação da Nuts, né? Fundou a Nuts, na verdade, também. Sim. Como que foi esse processo? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Ah, legal. Bom, eu sou publicitário de formação, né? Ainda nos anos 90. E aí eu abri uma agência chamada Dub Comunicação, que era uma agência basicamente de endomarketing, né? Então a gente fazia muito conteúdo para comunicação interna. E o Rodrigo, que é o meu sócio hoje na Nuts, ele tinha uma outra agência que chamava Agência Nós, que já tinha uma pegada de experience marketing na época, né? Em 2005, 2006, isso quando começou a surgir, né? Economia da experiência, né? Economia da experiência é um termo de 99, então, comecinho dos anos 2000 ali, a gente tinha bastante disso. E aí a gente trocava alguns clientes, porque ele tinha alguns expertises que eu não tinha, e eu tinha outros, né? E a gente trocava, a gente compunha, né? A gente atendia juntos. Legal. Chegou uma hora em 2009 que a gente pensou, putz, por que não se juntar? A gente juntou as duas agências e aí fundamos a Nuts. Foi em 2009. E aí a gente começava a trabalhar com full service, né? Então, eventos e brand experience não eram exatamente o nosso foco específico. A gente tinha muito conteúdo, a gente fazia ATL, a gente fazia branding, que a gente continuou fazendo até 2021, 22, ali no finalzinho da pandemia. É aí que a gente começou a se posicionar especificamente como uma agência de live marketing, né? De live marketing, de design de experiências, de eventos. Então, a gente manteve um pouco do DNA tradicional, né? E aí a gente trouxe para o posicionamento da agência um direcionamento mais focado realmente, porque a gente percebeu que era, no final das contas, a nossa vocação. Então, é um pouco essa maneira muito resumida a nossa trajetória dos últimos, 25 anos, né? E por que Nuts? Nuts, cara, porque a gente gostava muito do formato da Nós, porque ela lembrava um cérebro. Então, o nosso primeiro logo era uma noz que a gente meio que transformou num cerebrinho. Então, a gente queria brincar com esse lance, né, da criatividade, da inteligência, do conteúdo, mas também o nosso primeiro logo, ele lembrava uma explosão. Então, a gente pensava, é um Big Bang também, porque a criatividade também tem esse lance explosivo, né? Então, E Nuts também tem essa conotação de pensar fora da caixa, de pensar diferente, are you nuts, alguma coisa assim, né? Que pode ser pejorativo, mas pode não ser, e a gente arriscou. Sim. Então, ficamos nessa. Que legal, que legal. E você, Rafa, veio um pouquinho depois? Sim, acho que foi muito no momento da gente realmente intensificar, né, o que seria a produção de conteúdo e colocar isso como um carro-chefe nosso, um diferencial nosso, esse cuidado com o conteúdo, porque eu vim do outro lado da história, né? Eu sou jornalista por formação, trabalhei com jornalismo de moda há bastante tempo, então muito próximo ali das marcas, e depois fui trabalhar realmente no setor privado em empresa. E então, como que seriam hoje os nossos clientes, né? Eu vim do outro lado da história para passar para o lado aqui agência e muito nessa pegada de conteúdo. E daí, nos últimos anos, também ajudando a construir esse amadurecimento nosso em termos de design de experiência, entender realmente
esse olhar mais aprofundado, cuidadoso e técnico que a gente quer dar para essa palavra que é experiência, né? Então, acho que é muito desse momento, né? Que eu entrei e teve essa sinergia total com o lugar que a agência está hoje. E hoje você é sócio? Não, hoje eu trabalho como gerente de experiência, né? Ah, então, legal. Liderando Sim. a parte de design de experiência da agência. E você é de São Paulo? Sou de São Paulo, um pouco carioca, né? Que eu percebi tempinho alguma no Rio. coisinha assim Tem do um teu S sotaque. que ainda no microfone sempre puxa bastante. É um vestígiozinho de uns anos no Rio, mas não, paulista. Ah, que Paulista legal. também. Sim, sim. Bem, e você contou um pouquinho aí da Nuts, né? Esse background aí essa história, né? Do como que começou. E hoje, no que vocês estão mais posicionados? O que vocês estão entregando e visam entregar mais agora para o mercado? A gente quer entregar... Basicamente, a gente meio que encampou, eu acho, é uma maneira de dizer, um desafio. Que é o de desmistificar e elevar o nível da discussão e o nível da entrega sobre design de experiências. Né? Por quê? Live marketing já vem embalado com uma série de ideias, né? Trabalho com live marketing. Tá bom, já sei, tá dentro daquela caixa, já sei o que você pode fazer. Ah, trabalho com brand experience. Legal, já sei o que você pode fazer. Ah, trabalho com eventos. Perfeito, já entendi mais ou menos. Agora, e se você quiser trabalhar com tudo isso, como é que chama? Esse foi o nosso grande, né? Como é que você pode, dentro de um guarda-chuva conceitual de branding, falar ou entregar ou alinhar um discurso que faça sentido para todas essas áreas? Aí a gente deu esse passo atrás e pensou, design de experiências é esse nome. Como elas se conectam, né? No fim, o que tem em comum entre uma convenção, entre uma ativação de marca e entre um projeto que talvez a gente nunca tenha feito, mas também cabe dentro ali dessa expertise. E quando a gente fala design de experiência, acho que essa foi uma reflexão legal quando a gente estava pensando o nosso posicionamento também, né? Que a gente acabou de lançar um novo posicionamento. Era o que é a nossa matéria-prima, né? De fato, o que a gente está falando são emoções das pessoas, a conexão humana. Daí a gente chegou num ponto que é muito interessante. É o tempo das pessoas, né? Então pode ser o tempo ali dela, o que ela viveu em uma ativação, em um festival que ela foi, em uma feira de negócio que ela foi. Pode ser um tempo mais estendido, que é todo o dia que ela passou em uma convenção corporativa ou em um evento ali voltado para os consumidores. Mas a gente está trabalhando então em como construir de forma muito intencional o que aquela pessoa vai viver durante aquele tempo, seja 5 minutos, 10 minutos, ou 8 horas, 12 horas. Né? Mas a gente está falando, então, de ser um artesão ali dos minutos e da vida das pessoas para que a gente construa algo significativo para elas ali, né? Então, pensar qual a emoção que a gente quer trazer, qual o sentimento que a gente quer trazer e fazer isso de forma estratégica, não fazer de forma solta. Antes a gente olhava muito para key messages, né? Então, será que a gente está passando a mensagem correta? Será que a gente está com o conteúdo certo, com as palavras certas? E daí, eu acho que esse passo a mais que a gente está dando também, né? Não é só pensar de forma objetiva na key message, mas que sentimento, que emoção, que sensação que eu quero que a pessoa viva e que fique na memória dela, né? Eu quero que aquilo seja memorável em que sentido? Né? É só através de compreender as features de um produto ou compreender os valores de uma cultura, ou dá para viver algo mais intenso, mais imersivo e que vai ter um residual muito maior, né? Porque vai ressoar de forma emocional com as pessoas. Quando o emocional entra em jogo, a gente sempre constrói mais valor. Com certeza. Pela veia 360, né, que você contou da história, é natural que aconteça toda essa reflexão, né? Porque se a gente for ver na veia, né, experiência de marca, pode ser absolutamente tudo. Toda a regra de comunicação representa, né, vários touch points ali que são experiências de marca que o consumidor vai ter, Tudo qualquer canal. Né? Fim, né? Exato. E além dessa camada, que é uma camada que pra gente é muito cara e muito importante, tem uma camada que é a camada do relacionamento com o cliente, que é o seguinte: uma convenção, você está conversando muito com RH, né, com o pessoal de gente e gestão, e é um papo. Diferente de uma ativação em que você está conversando com marketing, com trade, com outras áreas, né? E a gente sente que o design de experiências ele é uma espécie de linguagem comum
para todas essas áreas. Então, assim, a gente sabe falar a linguagem do RH, assim como a gente sabe falar a linguagem do trade, assim como a gente sabe falar a linguagem do marketing, assim como a gente sabe falar a linguagem dos festivais. Então, o design de experiências, ele meio que deixa todo mundo tranquilo no seguinte sentido. Ok, existe uma agência que pode entregar tudo no Brand Experience, no Live Marketing, em eventos, né? Sem parecer que está querendo abraçar demais, porque, na verdade, o expertise é diferente em algumas camadas operacionais e estratégicas que a gente sabe. Pensar num stand é diferente de pensar num off-site, por exemplo, mas tem uma camada que coincide, né? Que é justamente essa do design. Porque a história tem que ser a mesma, né? Só que tem que adaptar ali Exatamente. pro canal e ver como vai ser trazido de uma forma mais estratégica, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente batalha muito aqui também, traz muito, provoca contratantes que vêm aqui também, que se sentam aqui, que é justamente da gente fazer com que a disciplina seja compreendida como algo realmente estratégico, né? Que esteja ali, seja incorporada de uma forma que você vai conseguir aproveitar antes e depois que o consumidor passou pela experiência, né? Que ela não nasça e morra ali, né? Inclusive, a gente tá junto nessa batalha. Então, sim, estamos todos aliados juntos. nessa. Aham. Exatamente. Então faz total sentido, né? E quando você trabalha de uma forma mais ampla, né? Você consegue ter acesso, consegue se fazer ser compreendido e consegue integrar isso de uma melhor forma, né? Porque é isso que a gente percebe. Às vezes a outra parte está contratando, mas não sabe exatamente, tipo, nossa, aquilo ali é muito legal, mas parece que começa, acontece e morre, e daí como que você vai aproveitar isso depois, né? Então... Até dando uns passos atrás, eu acho que essa é uma tecla que a gente bate muito e com alguns clientes a gente conseguiu construir já um relacionamento que contempla esse momento, né? Que é o primeiro... Porque às vezes, quando a gente é acionado por algum cliente, ele já tem uma ideia na cabeça do que quer fazer, e daí a coisa chega pra gente e em um dado momento, que é uma cilada, você poderia começar a pensar, então, mas qual que é a metragem quadrada disso? Então, o que dá para fazer nesse espaço? Ou o que dá para fazer? Eu tenho quantas pessoas participando dessa convenção, já vai procurar hotel? A gente sempre dá alguns passos para trás para falar, mas o porquê? Né? Por que a gente está fazendo essa reunião com a equipe nesse momento? Por que a gente está reunindo as pessoas aqui? O porquê que a gente está participando dessa feira? Porque ter essa compreensão do porquê, que é algo que às vezes até a gente constrói junto com o cliente, né? Porque como é algo que já está no calendário, já é uma tradução da empresa, nem sempre eles mesmos também estão chegando na essência dessa questão, né? Do porquê estamos fazendo essa ação de Brand Experience. Quando você tem essa clareza, pode até demorar um pouquinho assim para ela vir, mas tudo depois flui de maneira muito mais fácil, porque você já tem noção de qual que é a estratégia. Você fez um bom alicerce ali, né? Você fez um bom alicerce. Você conectou com a estratégia da empresa. Isso é fundamental. E isso se soma a um outro conceito que eu acho muito legal, que vem aí já dos estudos de design de experiências efetivamente, que é o seguinte: a gente não está desenhando coisas. A gente está desenhando, como ele disse, o tempo. E a gente está desenhando sensações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo. Por exemplo, eu preciso de um e-mail para falar tal coisa. Falei assim, não, vem cá, vamos dar um passo atrás. O que é que você precisa comunicar? Eu preciso comunicar que o PLR vai atrasar 15 dias esse ano. Para o meu público interno. Ou, o que é que eu quero comunicar para o mercado? Quero comunicar tal coisa. Então, vem cá, não é o e-mail que você precisa. Então, o design de experiências tem um pouco essa pegada de a gente não está desenhando coisas. A nossa entrega não é um evento. A nossa entrega não é um palco, um KV e uma iluminação e uma tecnologia legal. A nossa entrega é uma transformação daqueles participantes em termos de performance, em termos de comportamento, em termos de consumo, em termos de, sei lá, qualquer que seja a estratégia da empresa, né? Sim. Então, o design de experiência traz um pouco esse insight, né? E isso vem muito do Abraham, né? O Abraham Burkson, que é um cara fundador da Odyssey Works, que é um grande estúdio de design de experiências de Nova York, que inclusive a gente está trazendo para dar um workshop aí em julho. Então, é um cara que é super inspiração pra gente. Tem um livro que é nosso livro de cabeceira, né? Que é muito legal. Então é isso. Eu acho que essa camada que o design de experiências traz permite que a gente possa ter esse tipo de jogo com o cliente, né? E assim, de uma maneira um pouco mais
um pouco menos intuitiva e um pouco mais científica, sabe? Um pouco mais elaborada, um pouco mais aprofundada, né? Porque senão design de experiências pode ser qualquer coisa, e cabe qualquer coisa dentro desse nome. Então a gente está querendo realmente colocar isso dentro de limites que possam ser justificados, né? Um pouco elevar o nível dessa discussão no Brasil, é um pouco essa ideia. Bom, Leandro, você comentou aí de design de experiências, né? Uma coisa que tem me ocorrido é sobre o termo, então, do profissional, né? Não só o que tá projetando, mas o que contrata, né? A gente já vê muitas unidades de brand experience dentro das marcas, né? Gerente de experiência, seja alguém que tem essa função dentro. Será que a gente pode colocar todo mundo como designer de experiências, né? Não sei, isso pode estar atrelado muito mais a quem faz UI, UX, mas você acha que se a gente bater na tecla, a gente avança nesse sentido? Eu acho que essa é a briga. Eu acho que é justamente nessa briga que a gente está querendo entrar. Disputar esse conceito e disputar esse termo, porque a gente está convicto de que design de experiências ela é uma atividade absolutamente multidisciplinar. Então, assim, uma pessoa de design de UX é um designer de experiência, sim. Assim como um facilitador de aprendizagem, que está desenhando um workshop, um offsite, um objeto de aprendizagem qualquer, também é um designer de experiências. O arquiteto. O arquiteto é um designer de experiência. Então, assim, o design de experiência ele é sempre uma atividade que vai beber de diversas fontes e juntar equipes absolutamente transdisciplinares para poder entregar um projeto, para poder entregar uma ideia, para poder entregar uma ativação, para poder entregar, né, uma estratégia. Então, eu diria que é uma coisa que a gente está, pelo menos, tentando abrir essa disputa. E colocar as coisas em termos certos, colocar com os argumentos certos, com, vamos dizer, o arcabouço de conhecimento que essa área tem para poder discutir no mercado e para poder entrar assim, bem nessa discussão, né? Sim. Elevar o nível da discussão e é isso que a gente está tentando fazer. Então, assim, eu diria que sim, vamos entrar nessa briga. E vamos tá junto com o mercado, né? Então, falar aqui hoje acho que é uma boa maneira de... Boa terminologia, né? Eu gosto. E Cindy, você falou do exterior, né? Que o termo de experience design já está um pouco mais consolidado e aqui a gente está realmente alguns passos atrasado nessa discussão, mas eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, também, agora, de falar de experiência e de ter esse termo mais amadurecido no mercado, né? Não sei se você percebe isso também, que existe uma preocupação cada vez maior em dar essa camada de experiência, não só para os produtos, mas também para as vivências que as pessoas vão ter internamente, seja, então, o público ali interno, corporativo, né? Mas também os consumidores. Mas eu acho que tem cada vez mais essa compreensão de que, por mais que o nome não esteja muito definido e já consolidado enquanto entendimento, mas as pessoas já estão começando a sacar que é importante ter alguém que olhe só para aquilo, né? É importante a gente ter esse olhar de desenhar mesmo a vivência daquela pessoa ali, em vez de repetir os mesmos formatos, né? Então isso já acho que é um grande avanço, né? Se a gente está conseguindo conversar sobre o nome é porque está surgindo essa necessidade, né? Sim. Eu não diria nem que está necessariamente atrasado, assim. Uma coisa que eu também venho tentando observar, né, que é, por exemplo, o brasileiro, ele é muito mais bem relacionado com as experiências, ele demanda mais, ele consome de um jeito diferente, as marcas também estão atendendo muito mais do que em outros países, por exemplo, né? Eu acho que talvez ali Japão, Dubai, sejam alguns outros polos culturais, assim, que as experiências tenham essa riqueza de cenografia, de imersão, né? A gente tá vendo também em outros lugares, mas tem muito essa questão da marca demandar, né? Tipo, das marcas quererem investir, porque é um alto investimento, né? E a gente não tem uma clareza muito grande de como medir o ROI disso, né? Ou o ROE, né? Que é o retorno da experiência, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão da paixão, assim, né? Então, eu acho que tem... culturalmente, as cidades, os países, enfim, eles vão trabalhando de acordo com a demanda, assim. Eu acho que a gente deu uma extrapolada em função de carnaval, em função de ser muito reconhecido, de fazer muito disso, né? E daí, conforme vai passando o tempo, a gente vai, né,
pensando nessas terminologias, nesses termos, né? Nessas palavras, assim. O Júlio, né, que fundou o Promovil e teve também muito envolvido com entidades, assim, por bastante tempo. Ele me contou várias vezes a história, né, do marketing promocional, e daí foi pro live marketing, né, como que foi ali a discussão, né, de trazer tanto no Promovil, o termo vingou, daí a gente começou a refletir sobre, e se a gente expandir isso, né, e começar a trabalhar como marketing de experiência, no sentido mais amplo, né, também bebendo um pouco da fonte lá do exterior, de como eles estavam enxergando isso, né? Daí a gente começou a trazer também nos conteúdos, começou a provocar nesse sentido. Então, eu acho que é uma coisa, tipo, também muito pessoal, digamos assim, né? Muito de cada contexto, né? Mas é essa história. Eu acho que só um perigo, finalizando, é a questão de abrir muito termo, né? E, às vezes, teve um episódio que a gente fez só discutindo sobre o termo branding, né? Que, tipo, às vezes querem branding, né? E pode ser tantas coisas diferentes, né? Eu acho que tá tudo dentro, mas, ao mesmo tempo, determinar esses limites também é uma coisa importante, né? E aterrissar para algo ao vivo, né? Porque o que a gente defende é isso, né? É o marketing que é vivenciável, mas que ele seja ao vivo, né? Ele seja presencial, ele traga muito dessa conexão emocional, essa coisa bem genuína, mas que também transite, se conecte bem com os outros pontos de contato, né? Mas cada agência trabalha de um jeito, cada marca trabalha de um jeito, é muito doido. Você acabou de descrever o método pelo qual o conhecimento é gerado e consolidado, assim. É assim que funciona. Você tem uma prática que vai acontecendo e que as sociedades, os mercados, as pessoas vão encampando, vão fazendo e vão reproduzindo e vão aprendendo umas com as outras e vão criando métodos de ensinar e de aprimorar, só que essa coisa ainda não tem nome. Você simplesmente faz. Em algum momento alguém fala, opa, peraí, o negócio ganha algum relevo que você fala, putz, tá na hora de começar a dar nome para essas coisas, tá na hora de começar a criar, né, um campo de conhecimento para a gente poder estruturar, para a gente poder esquadrinhar um pouco melhor esse, né? E o design de experiência eu acho que tá exatamente nessa fase. É uma coisa que é um nome novo que está surgindo, de uma prática que não é nova, mas que agora com intencionalidade, com um corpo de conhecimento diferente e com contornos mais bem definidos, a gente vai começar a clarear no mercado, para os clientes, para as agências, para todos os players, exatamente qual é o tamanho dessa caixinha, né? Então, assim, é normal essa angústia e acho que é normal essa... Porque a gente também tem. Eu acho que a gente nunca vai resolver isso, na verdade. Sempre vivo, vai. Né? É muito. O Júlio mesmo fala, é um mercado muito dinâmico, é tudo muito dinâmico, né? Tudo pode acontecer e as coisas mudam muito rápido também. Aquele meme as profissões mais interessantes são aquelas que você não consegue explicar com muita clareza. O que você faz, filho? Daí, quando você vê que tá ali complicado, é que você tá tentando algo novo, né? Você não tá indo naquela caixinha que já era a mesma desde sempre. Então, acho que todo mundo que tá nesse limiar, nessa fronteira, vai ter essa dificuldade, né? De estar numa zona cinzenta, ter limites mais... menos escritos em pedra, né? Sim, sim. E aterrissando um pouco até em função, né, de vocês terem passado aí por esse rebranding, tá com essas ideias super frescas, né? Falando de tendências, assim, né? O que vocês enxergam, assim, como... para o mercado como um todo, assim, que influencia não só na tomada de decisão, mas também nos projetos. Por onde que a gente pode começar essa conversa? Boa pergunta. A gente lançou há 2 meses, uns 2 meses, um relatório, né, que é o Nuts Tips, que ele tinha 10... Não sei se eu posso chamar de tendências, porque a gente fala de tendências, insights e boas práticas, né? Então, basicamente, um consolidado, né, da nossa experiência dos últimos, sei lá, 10, 15 anos de conversas com os clientes e de discussões e de acertos e erros, de projetos mais bem-sucedidos e de outros, né, meio aprendizados, né? A gente não fala de erros, né? Algumas somatórias dos nossos aprendizados. E aí a gente chegou a 10 grandes
grupos, 10 grandes pensamentos, né? Então a gente tem algumas coisas muito legais aí que eu acho que tem uma contribuição muito bacana pro mercado. Deixa eu falar de uma primeira que eu gosto muito, que é o que a gente chama de meta-experiência. Olha que legal. Ela vem de uma pegada já mais tradicional da Nuts, né? Do nosso histórico, de trabalhar muito com conteúdo e tudo mais. A meta-experiência, o que é? É você usar o processo de produção e de criação de uma experiência, seja um evento, seja o que for, de um projeto interno numa empresa, para resolver questões internas da própria empresa. A entrega deixa de ser especificamente a entrega final. A entrega passa a ser o processo como um todo. Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer uma convenção, por exemplo, a gente tem que colocar marketing, RH, a gente tem que colocar a área de qualidade, a gente tem que colocar a área de vendas, a gente tem que colocar trade, a gente tem que colocar logística, a gente tem que colocar todos os diretores juntos. E quando que esses caras conversam? Sem ser na reunião na reunião de diretoria. E do que eles estão falando lá? Eles estão falando da estratégia da empresa e tudo mais, que é um fórum muito específico deles, né? Agora, quando a gente está discutindo o que vai acontecer na convenção, quem fala primeiro e tudo mais, quando as empresas são mais democráticas e colocam isso para discussão, porque tem algumas empresas que já são mais fáceis, tem um cara, né, que capitaneia o processo e que já vai definindo e já roteiriza e tudo mais, perfeito. Mas quando as empresas são mais democráticas, que é muito o caso dos nossos clientes, a gente está colocando gente para conversar que eventualmente nunca nem conversa. Então a gente transforma uma reunião num workshop. Em vez de simplesmente bater papo para todo mundo ficar batendo cabeça, a gente coloca os caras dentro de algum frame para conversarem, para trocarem ideias, para co-construírem. Então, assim, o próprio processo, que normalmente é um processo tenso, que é um processo de negociação difícil, vira um processo legal. E a entrega, você percebe? A gente ajuda até a melhorar relacionamentos. Começa a gerar valor antes mesmo de acontecer o evento, né? Exatamente. Na primeira reunião já está acontecendo alguma mudança ali, exatamente, essa é a ideia. Então a gente acha isso muito legal, porque a gente vê isso acontecer muito. Na verdade, foi uma cliente que abriu os nossos olhos, foi até com o Rodrigo que ela estava conversando, ela falou, você está vendo esse papo que está acontecendo aqui? Esse papo nunca acontece numa reunião para falar de um evento, né? Sim. Esse papo nunca acontece. Esses dois caras nunca sentaram para conversar. A gente falou, olha que legal. E eles estão se entendendo. Eles nunca se entendem. Então, assim, a gente percebeu que a gente consegue usar o processo para trabalhar até de uma maneira, vamos dizer, terapêutica, né? Os problemas da empresa. Então, acho que isso é um negócio bem, bem bacana de se... Não é exatamente live marketing, mas percebe que faz parte da experiência. Sim, porque com certeza. produzir o evento dura meses. E esses meses eles precisam ser aproveitados de alguma maneira, né? Para botar de pé também uma ativação, uma experiência de marca, né? Quando a gente leva para eventos maiores, acho que também tem esse mesmo processo, né? De colocar um pouquinho o posicionamento da marca que está trabalhando com a gente no divã ali, para até enxergar onde tinha um ponto cego, quais são as dores desse posicionamento. Porque uma coisa é você ter ele na teoria, muito bonito, em um PowerPoint, onde você tem ali os atributos, os diferenciais, mas quando você é obrigado a fazer esse exercício de transformar isso em uma vivência tangível para o seu cliente, para aquele público que vai estar lá, quando você tem que aterrissar isso, então, no mundo real, no contato com as pessoas, vão surgindo ali pontos que você, às vezes, não tinha bem resolvido e que se resolvem no processo de você montar essa ativação, montar esse stand. Então, gera algumas discussões que são além do técnico ali, do tamanho do stand, geram discussões que são estratégicas para a empresa e ajudam a sedimentar alguns entendimentos sobre o posicionamento, sobre o tom de voz da marca, o que a marca de fato está querendo comunicar e dizer, né? É o mesmo processo, o Promovil, inclusive, acabou de passar por um rebrand também, foi ano passado, né? Foi. Você percebe, com certeza vocês passaram por isso, porque a gente também passa. Você cria todo o conceito novo da marca, você cria toda, né, todo o sistema ali, né, do posicionamento, de como aquela marca vai funcionar, dos valores, ou o que quer que seja que você for mexer nesse processo. E na esteira disso você cria também um novo manual de identidade visual, um novo logo e tudo mais. Os primeiros layouts que saem com base no novo manual nunca são legais. Você fala, putz,
a gente tá obedecendo tudo que tá lá no que o Mas designer ainda desenhou. não- Mas o look and feel não é esse. A gente. Aham. Aí você percebe? É o processo de depuração, né? Pra você Sim. ir. Você só faz isso com a prática. Aham. É isso que o Rafa tá falando, né? Tipo, quando você tá pensando numa ativação, que você tá o quê? Levando pro real, levando pro live. Uma ideia conceitual que foi criada lá atrás, que é isso que eu quero o quê? Grudar no meu produto, grudar na minha marca, grudar no meu conceito, né? Sim. A primeira ideia nunca vai ser tão boa, né? Aham. Então, acho que a gente ajudar o cliente nesse processo, as marcas, né? Nesse processo de depuração, também faz parte do negócio. Então, um pouco a meta-experiência, acho que é um pouco isso. É uma coisa que a Que gente gosta legal. muito, porque pra gente tem sido muito caro e muito gratificante ver os tipos de transformação e de benefícios que isso traz para as empresas. Traz um briefing muito melhor acertado, assim, também, né? Porque às vezes, por exemplo, começa, como você falou, Rafa, começa o briefing ali todo certinho, todo bonitinho e tal, mas às vezes não tá transmitindo exatamente aquele sentimento. Então você já adianta um monte de etapa de possíveis modificações lá na frente, né? Exato, parece que tá perdendo tempo, mas não tá. É um tempo que vai Aham. ser aproveitado lá na frente. Vai né? ser ainda Pra não ter melhor que aproveitado. refazer as coisas e dar muito espaço para trás. Eu acho que até a gente colocou esse ponto da meta-experiência como abrindo, né, esse nosso reporte de insights e práticas, porque eu acho que ele, de fato, é o ponto de partida do resto que a gente trouxe no material. Que a ideia é, a partir do momento que a gente pergunta o porquê e consegue ter mais clareza dessa vontade estratégica, né, por trás de qualquer tipo de experiência de marca, isso abre um leque para a gente fazer coisas diferentes. E a gente não cai naquela armadilha de fazer sempre um stand, porque sempre fizemos um stand, sempre pegamos um stand deste tamanho, naquele lugar. Quando a gente faz essas discussões necessárias para entender de verdade o que é o objetivo daquela ação, daquele projeto, a gente consegue daí pensar em formatos inovadores e não ficar repetindo sempre a mesma fórmula, né? Então, acho que esse material veio muito dessa vontade também, da gente mostrar um pouco das possibilidades de coisas que dá pra gente fazer dentro da ideia de experience design e brand experience, que às vezes não ganham vida porque a gente está preso num formato ali que sempre funcionou, mas e isso depende, foi o que você trouxe também, né? Muito das métricas que a gente está usando. Quando a gente fala de experiência e de ROI, isso ainda não é tão palpável, né? E tão planilhável igual outras métricas. Mas a gente precisa começar a pensar isso, a pensar na transformação, no impacto a longo prazo também nos consumidores, no público interno, porque daí a gente abre toda uma possibilidade de coisas realmente significativas que a gente consegue fazer. Uhum. Isso é uma coisa legal, porque você tinha falado antes, e o Rafa lembrou agora, eu tinha esquecido, porque eu ia comentar em cima da sua fala, justamente o lance da mensuração. A gente tem um parceiro, colega nosso, que é o Matt Durden. Ele é professor na Brigham University, em Ohio, né? Ele fica em Ohio. E ele é um cara que é doutor, ele é PhD em design de experiências. Porque nos Estados Unidos existe um campo que estuda isso efetivamente na universidade, né? Sim. E ele é o chefe do departamento de design de experiências dessa Brigham Young University, né? Legal. E ele está trabalhando num novo livro. A gente está traduzindo um livro dele, que vai ser lançado agora no segundo semestre em português. Então a gente está trazendo o primeiro livro de design de experiências em português, né? Em parceria com a Sumos Editorial, que é muito orgulho pra gente. Mas o Matt está trabalhando num framework para mensuração disso. Para mensuração do impacto da experiência. Porque a experiência, ela tem uma hierarquia, né? Você começa com as experiências que são as experiências comuns, que são as experiências que a gente vive no piloto automático, né? Se você precisar ficar prestando atenção em tudo, todo dia, não, a gente já cria frames na nossa cabeça que são os pacotes das coisas que a gente sabe que vai fazer, né? É a rotina. A rotina. Então, assim, são experiências também? São. Porque a experiência é um contínuo. Você está sentindo aqui, a experiência são 5 sentidos, a experiência é emoção. É o tempo inteiro, não desliga, até quando você está dormindo. Mas você não está tão consciente daquilo, né? Mas Já vai no... Você vai no automático, porque, né, senão o cérebro fica louco. Então, né, você entra ali no automático. Aí você tem, a partir daí, quando você consegue colocar a reflexão, quando você consegue colocar a pessoa para pensar um pouco sobre aquilo, aquela experiência já vira notável. Você fala assim, opa, tá diferente.
Quando você está passando, você vê um outdoor, aí você vê que mudou, você já olha, opa, estava vermelho, hoje está amarelo, alguma coisa está acontecendo ali. Então, assim, já é um primeiro nível de atenção a mais, porque a experiência é justamente a disputa pela atenção, né, das pessoas. Se você consegue colocar emoção, conseguir fazer o cara sentir realmente emoções, conseguir despertar mais do que os sentidos, despertar efetivamente emoções, você já está falando de experiências que são significativas. A teoria do Matt, né? Experiências significativas. E as experiências significativas, elas já começam a ter um nível de memória maior, porque ela já está te ajudando a se entender, né? Se entender como ser humano, a se entender como consumidor e tudo mais. E por último, você tem as experiências transformadoras, que são experiências que efetivamente é o último degrau da hierarquia, que na verdade já não é nem um planejamento, já é quase é que nem quando você fala assim, vou escrever um best-seller. Não, você vai escrever um livro. Se ele vender muito, beleza, vai ser um best-seller. A experiência transformadora também é isso. Vou projetar uma experiência transformadora. Não, desculpa. Vai ser difícil. E nem toda a experiência quer ser transformadora. Exatamente. Também, né? Mas aí são experiências que efetivamente vão mudar o seu comportamento para alguma coisa. Você passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que essa pegada é realmente uma coisa que a gente está tentando começar a encaixar de uma maneira um pouco mais efetiva nos projetos. Como é que a gente vai desenhar, como é que a gente vai mapear todos os touch points para causar as efetivas emoções onde a gente quiser. E aí, pronto, já entra mais uma coisa multidisciplinar, que é, por exemplo, o design de serviços. Design de serviços, quando você faz um blueprint ou quando você faz um mapa de jornada, é exatamente isso. Já está muito estudado em design thinking, né? Mas design thinking também é design de experiências? Sim. Estamos juntos nesse mesmo barco, entendeu? É só amarrar essa... Né? E trazendo um pouco para a vida real isso também, né? Como que a gente tem aplicado desde já nos nossos projetos, mesmo que de forma ali meio experimental ou marginal ali. Exatamente na mensuração, então, que você trouxe, né? E faz todo sentido, a gente já começou a implementar um pouco, mudar as perguntas que a gente faz no NPS no final de qualquer evento, porque a gente descobriu que realmente, será que a gente está medindo as coisas certas, né? Então, em vez de botar ali a escala tradicional, né, do 0 a 7 ou 0 a 10 para como foi a sua alimentação, como foi a comunicação, como foi... Vamos começar a fazer perguntas mais profundas para as pessoas, no sentido de, você sente que você saiu desse intensivão de 2 dias aqui mais preparado para X, Y, Z? Agora, vamos perguntar no começo, assim, do evento, né? De 0 a 10, o quanto você sente que você realmente tem hoje consciência de quais são os valores da empresa, e quanto você... E daí, saindo, pergunta a mesma coisa, né? A gente quer começar a medir um pouquinho do impacto real na criação de significado para as pessoas, né? O quanto aquilo, de fato, tocou em algum lugar. E não necessariamente ali só botar em caixinhas separadas ali o que foi a alimentação, o que foi o palestrante X, o palestrante Y, porque no fim é o conjunto de tudo isso que, se estava bem amarradinho e fazendo sentido, né, desde a alimentação até a escolha do lugar, até a gente quer saber se todo esse conjunto amarrado na forma da experiência que a gente entregou transformou a pessoa da forma XYZ. Então a gente começou a mudar um pouquinho da nossa pesquisa de satisfação para tentar enxergar ou mapear um pouquinho disso, né? Começar a ter esse feeling, esse tipo de feedback das pessoas, né? Eu não quero saber isoladamente se estava ruim, o quarto pequeno. Não. O conjunto de tudo aquilo gerou o que a gente queria, né? Eu atingi os objetivos que lá atrás eu tinha deixado claro. Então, a gente já começa a ser mais estratégico também nesse momento de medir, de perguntar e de gerar resultados palpáveis, né? Eu tô te ouvindo falar e tô percebendo que eu comecei a falar da teoria do Matt Durden e me perdi completamente na trilha, porque era de mensuração que eu tava falando. E eu não ia ser minha próxima pergunta, tá? Eu tava só vendo aí aonde que a gente ia parar. Eu falei, nossa. Puxei de volta. Mas pode complementar, Leandro. Não, então, porque justamente o Matt Durden ele tá criando um framework justamente para a gente poder analisar se as experiências estão sendo simplesmente comuns ou se elas estão sendo
significativas ou se elas estão sendo... Transformadoras. E são coisas... É um trabalho dele de 10 anos. Uhum. E ele provavelmente vai publicar isso num livro, não sei se vai ficar pronto esse ano, mas um livro original em inglês, ou ano que vem. Mas ele volta e meia, em várias palestras ou em vários papos que a gente tem, ele fala, olha, meu livro novo vai sair e ele vai ter algum... E aí a gente vai ver novidades nesse aspecto, porque eu acho que é muito importante, sim, para a gente poder mostrar alguma teoria... Uma métrica para o cliente também. Sim, porque, na verdade, o que eu ia perguntar é, beleza, a gente consegue categorizar, digamos assim, o tipo de experiência, mas como que você sabe qual a percepção que aquela pessoa tá tendo daquela experiência, né? Porque tem essa questão, tipo, a pessoa tá prestando atenção, né? Eu acho que, por exemplo, hoje a gente tá vendo aí o entretenimento, né? O audiovisual já tendo que montar filmes e séries... Já considerando que o consumidor, né, o espectador, tá numa outra tela. Ele já tá sendo pensado como uma segunda tela, né? Que as pessoas ficam no... Eu não tenho conseguido, por exemplo. O meu marido fica no celular enquanto ele tá assistindo as coisas. Eu falo, presta atenção aqui Eu e também, tal. mas eu fico contra a minha vontade. Quando eu vejo que eu tô no porque celular... é hábito, né? Daí aquilo me... Então, essa disputa pela atenção, né? Numa ativação de marca, a chance de você ter 100% da atenção, né? Quando você imerge, né, a pessoa, é muito maior. Então, por isso que é um ativo tão rico, né? Perfeito. Hoje em dia, por conta dessa possibilidade. Mas você não tem o controle, né? E daí é como que você mede essa percepção. E outra, de um jeito ainda num estado emocional da pessoa, né? Porque você fazer a pesquisa é uma iniciativa, assim, importantíssima, né? Mas arranha a superfície do Porque é negócio racional, ainda, né? É racional. É racional, porque você tá levando a pessoa pra racionalizar uma experiência que foi totalmente emocional. E isso é muito difícil de fazer. Não deve ter uma fórmula. Eu já vi em alguns lugares, eu posso até trazer umas referências, mas não é complexo de fazer, É a né? grande pergunta essa, né? Como que a gente... Daí a gente já tem dispositivos que conseguem mapear a emoção. Você já tem traqueamento. A gente teve 2 episódios na última rodada para falar justamente sobre isso, para você mapear a jornada do usuário dentro da ativação, para você conseguir transformar. Tem algumas respostas. Por que a pessoa tá ficando mais tempo aqui e não tanto tempo aqui e tal? Mas é um quebra-cabeça que a gente tá montando também, né? É um quebra-cabeça e ele tem muitas armadilhas, porque você, por exemplo, se for efetivamente perguntar, você primeiro vai estar tirando, né, a pessoa vamos dizer, da energia da experiência, levando ela para uma outra energia e o cara de repente nem vai conseguir remontar aquilo que ele acabou de sentir, porque às vezes nem tem nome. E por outro lado, se você usar demais tecnologias, você corre o risco até ético de invadir ou de ser, né, de repente, sei lá, invasivo de alguma maneira. Então a gente precisa meio que pisar em ovos, mas eu acho que não é por isso que a gente vai deixar de procurar a resposta. Vamos procurar, exatamente, desviando aí das armadilhas, mas é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que estamos nessa briga juntos também. A ideia dos wearables que você estava falando agora, né? Então, tentar usar a tecnologia até para medir batimento cardíaco, como é que estava a emoção da pessoa naquele... Isso é algo que a gente trouxe também dentro desse reporte, porque, de fato, entendendo os limites éticos que tem a utilização da tecnologia, e que é um debate muito legal também, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais também começar a enxergar a tecnologia como parceira e potencializadora das conexões humanas e daquilo que a gente tem, então, de sentimento, de sensação. Não dá pra gente imaginar só a tecnologia, que eu acho que é uma armadilha que a gente cai às vezes, né? Quando a gente fala em imersão, ambiente imersivo e criar uma experiência imersiva, a gente pensa muito numa projeção high-tech, 360 graus, ou no domo que tem em Las Vegas, e aquilo é o auge do imersivo, quando na verdade é super, mas vai depender muito do que você está colocando ali, naquela projeção, naquela estrutura fantástica que você criou, e não é uma condição única para criar uma coisa imersiva. Você está usando uma super tecnologia de LEDs e de projeções, e dá para você criar experiências muito imersivas também através de uma narrativa muito bem amarrada, através da ativação de outros sentidos que não sejam os visuais. Então, acho que falta a gente também
começar a enxergar a tecnologia mais como parceira dessas outras formas de vivenciar uma experiência e não só na questão do De do pegar. visual, né? Ou de coletar informação de uma forma mais invasiva, né? Porque aqui a gente tá falando, tipo, não, eu quero saber o que você tá sentindo no momento X. E às vezes o segredo tá no lúdico, né? Inclusive, das ativações que eu participei, que eu percebi que tava tendo esse mapeamento, mas de um jeito extremamente sutil, assim, eram em ativações mais lúdicas. E conforme o comportamento da pessoa ali, né, como ela ia interagindo, já iam sendo imputadas algumas respostas emocionais. Sim. E não levava a pessoa pro racional, Pra gente né? fica muito... perdão, Lê, mas acho que nas convenções uma coisa que fica muito clara pra gente, que é quase que um feedback ali ao vivo e sem perguntar pras pessoas, né? Quando a gente desenha uma convenção, daí de novo pensando na atenção das pessoas, a gente já não acredita mais naquele formato de palestra. Então, são momentos muito co-criados junto com os participantes e que a gente convida eles a interagirem e a comprarem, então, essa ideia de que agora a gente vai fazer esse jogo, agora a gente vai fazer essa troca. E daí, o quanto eles estão engajados nisso já é um super feedback pra gente, né? O quanto a gente tá vendo a entrega ali das pessoas, a mesma coisa de uma ativação, né? Elas estão realmente... comprando a ideia e aceitando esse convite, porque quando a gente desenha uma experiência, a gente está convidando as pessoas a fazerem muitas coisas, mas que não dá para garantir que elas vão, né? Que elas vão realmente estar presentes ali. Então, acho que isso a gente não está ainda botando em número, em métrica, mas quando você está lá dentro da convenção, você sente. Se fala, putz, funcionou, tô vendo brilho no olho das pessoas, tô vendo que elas estão aqui entregues, animadas, não estão subindo pro quarto antes de acabar um negócio. Então, isso já é esse engajamento que a gente vê ali. Já dá pra mapear. Super dado, É um pouco que nem métrica de navegação também. Quanto tempo o cara ficou ali? Já é um super indicativo de se o negócio tá cumprindo o objetivo ou não. E imersivo pode ser qualquer coisa, né? Um jogo de tabuleiro de papel pode ser altamente imersivo. Você fica 2 horas lá e você não vê o tempo passar. É que o conceito de imersivo pra gente parece que, nossa, tem que colocar a pessoa numa tela, não sei o que. É só a pessoa tá 100% concentrada. O imersivo ela já tá... é muito mais na cabeça numa... do que no ambiente, né? Claro, ajuda, lógico, porque você tá criando... É esse o lance, você tá... Esse é o design de experiências. Sim. A gente tá... não é manipulando a palavra, mas a gente tá estimulando os sentidos para poder gerar o resultado que a gente quer. Para poder gerar o resultado que a gente acha que é importante. Sim. E você ter um ambiente totalmente... como é que chama? Desenhado, né? Com um cenário, por exemplo, ou com luzes. Você tá ajudando nisso, mas tá longe de ser tudo. Tá longe de ser suficiente e eu vou dizer mais, tá longe de ser o principal. O principal é realmente aqui. Então, o storytelling é muito mais importante na imersão do que o resto. E a tecnologia ajuda como parceira nesse sentido. Mas é isso. Quanto mais sentidos a gente conseguir mobilizar ao mesmo tempo, mais imersiva a experiência vai ficando, né? Com certeza. A tecnologia tem uma coisa, né, que é a curva de adesão a ela, né? Então, sempre que surge uma tecnologia nova, as pessoas acham o máximo e daí vão com toda a sede ao pote, né? Começar a usar aquilo. Eu acho que essa coisa das exposições do Van Gogh imersivo e o Da Vinci imersivo estão vivendo esse boom. Mas eu não tenho certeza se daqui a alguns anos as pessoas vão estar tão empolgadas, animadas ainda em relação a isso, porque vai perder o fator novidade, né? E é uma coisa que traz muito do encantamento, quando você vê um negócio novo que você ainda não conhecia. Então, acho que o que tem de espaço pra gente, a gente traz isso também nesse mapeamento que a gente fez, de explorar os outros aspectos de criar algo imersivo. Então, não só outros sentidos, né? Eu tenho visto cada vez mais o sensorial, assim, o olfativo, entrar como um elemento legal dentro das experiências de marca, porque é o que mais, daí falando cientificamente, o que mais gera associação direta com criação de memória, né? Então, o tátil também, a própria escolha do lugar, eu acho que é algo que a gente trouxe aqui também e faz muito sentido. Tem esse case nosso da Renner, que a gente trabalha... Há quantos anos a gente está fazendo as convenções da Renner? A gente faz a convenção da Renner desde 2008. Isso dá 16 anos. 17 anos. 17 anos. É o cliente mais longevo nosso. Desde antes de ser Nuts, né? Sim. Caramba! O Rodrigo já fazia isso antes. Todas as convenções deles, e daí uma das coisas que a gente veio fazendo para
tentar trazer também, porque daí 17 anos seguidos trazer uma coisa nova Nossa, foi isso que eu pensei. É sempre um desafio muito grande. Uhum. E essa questão da escolha do lugar foi uma, acho que provocação assim que a gente se fez em algum momento e que viu que funcionava demais e daí tá trazendo para os outros clientes, né? Então, a ideia de que será que precisa ser em um hotel e na sala do hotel e na plenária do hotel? Ou a gente consegue pensar em lugares diferentes que tem mais a ver com o que a gente quer provocar naquele momento? Então, em um dado momento que o pós-pandemia, então que todo mundo estava, a gente fez a primeira convenção que foi 100% virtual deles, e daí cada um tinha feito então da sua casa ali, faltava essa vivência de pertencimento, de estar junto. A gente falou, e se a gente fizesse então essa primeira convenção pós-pandemia na sede da Renner, em vez de fazer em um hotel, porque ali é o lugar onde tudo começou e onde a gente consegue então ter essa sensação de volta às origens, mas estamos em casa também, estamos aqui E daí a gente transformou várias salas da Renner ali em lugares estratégicos para essa convenção. Então tinha as palestras, eram no auditório, mas depois as vivências iam ser naquela sala, e daí pelo corredor também, que tinha no estacionamento, você tinha atividades lúdicas ali, ativações. Então a gente transformou de fato a sede deles em Porto Alegre num lugar que era onde a gente ia sempre evento. E sim. depois, um outro ano também, a gente transformou em uma plenária a primeira loja que eles tinham. Então foi muito legal. Imagina uma loja gigantesca assim da Renner, e daí a gente colocando cadeiras Onde e desenhando era? junto. Fica em Porto Alegre. Em Porto Alegre. No centro de Porto Alegre. Como é que chama? É a loja da... eu esqueci agora. Ai, desculpa. das avenidas é o nome da avenida, grandes né? ali, Aham. Não vou lembrar. A loja a gente falou tanto disso, ele nem falava uma loja falava lá e o nome dessa avenida que eu sim. esqueci. Não, desculpa, Será nossa, que- eu te peguei muito desprevenido. Boa, Não, boa. a minha família é de Porto Alegre, Aham. mas eu não lembro, assim, de cabeça do nome das Se eu lembrar ruas e ainda das... Isso, Porque daí... era... E ainda numa época que Renner ainda não tinha esse recorte exatamente de moda, então as pessoas iam lá pra comprar móvel, pra comprar outras coisas. Aham, sim, E- que tem essa história, né? Eu sei é. por causa da minha família que me Exatamente. E uma contam. conexão muito grande com as pessoas de Porto Alegre, né? Sim, Que sim, tem uma Renner identidade tem. cultural ali muito forte, aham. E aí a gente, então, viu que fazia sentido transformar essa plenária, daí com as araras, com os manequins e tudo. Recriar isso, né? Transformar a loja mesmo numa plenária. Então, foi engraçado porque em algum momento surgiu até essa dúvida, né, mas, cara, os sócios, né, que são os nossos convidados, eles vão ter que subir para o terceiro e quarto andar da loja, que era onde a gente tinha montado o espaço do evento, mas subir por uma loja que está ali funcionando, o primeiro e o segundo andar, como uma Renner movimentadíssima do centro. Isso não vai ser confuso? Daí não, né? Você vê que é aquilo que a Aida Benedetto, que é outra designer de experiência que a gente segue muito, fala. Às vezes o que você acha que é uma limitação, um problema, não é uma coisa que você pode... É uma oportunidade. Oportunidade de você construir em cima. Que legal que eles estão vivendo aquilo de entrar numa loja, né? Que nem todos trabalham em loja, então de entrar numa loja, ver as pessoas consumindo os produtos e tal. Se você quer saber, a gente vai falar para eles conversarem um pouco com os clientes antes de subir, para já vir com algum insight fresco ali do que o consumidor está pensando. Então, foi isso, transformar o que seria ali uma limitação, um problema, em uma oportunidade, porque daí a escolha do local, eles puderam conversar com os clientes de verdade no local. Olha que legal, né? Se tivesse sido num hotel, aquilo... Não, e nada contra o fazer nos hotéis, né? Porque em muitos momentos é o que a gente quer, né? Se a gente quer que as pessoas pensem de forma mais abstrata e menos hierárquica, que se sintam à vontade... para botar suas ideias, né? Se a empresa está passando Sem por esse tirar momento, elas quer daquele criatividade, contexto comum que elas já tem estão que tirar da acostumadas. Faria Lima, né? Porque senão ali a cabeça dela é hierárquico, eu não vou trazer minhas ideias sem ser na forma correta. Se você leva para um resort, se você leva para um lugar mais calmo, onde a energia é outra, a geração de ideias é outra, né? Então, Sim. não é que não tem que ser no hotel. Se vai escolher fazer no hotel, tem que ser por algum motivo, né? E não a priori, assim, eu vou escolher o hotel que cabe às pessoas para depois pensar no que eu quero fazer na convenção. A escolha do lugar tem que vir depois, e muito estratégica. Sim, sim. A teoria por trás disso é a teoria do frame, né? Que eu acho muito legal. Teoria do frame. Por exemplo, o museu é um belo exemplo. Olha que legal. Todo mundo já passou por alguma angústia de você ir numa exposição, de você ir num museu, e você olhar para alguma coisa e falar assim, será que isso aqui é uma obra de arte mesmo?
Ou será que Esqueceram aqui. Ou será que esqueceram aqui? Ou será que isso aqui é o cano do bombeiro? Ou será que faz parte da instalação? Né? Será que Eu é a pensei que você tava falando tubulação? se era uma réplica ou alguma coisa Não, assim. Se é exato. original? Já- Não, mas sim. Que na verdade é a brincadeira até do Duchamp, Marcel Duchamp, que ele colocou aquele Aham. urinol ali e colocou. E o cara fala, isso aqui não é arte. Ele fala, porra, mas tá no Sim. museu é arte, né? É. Então essa brincadeira, a provocação. Então o local traz isso. Você não ia pensar se isso aqui é uma obra de arte se você não estivesse no museu. Então o Aham. museu ele traz no frame, na sua cabeça, né? no nosso pacotinho ali de referências, obra de arte, criatividade e tudo mais. O resort ele traz descompressão, ele traz natureza, piscina e team building. O hotel ele Distanciamento, né? Dessa distanciamento, que é o que você burocrática e o corporativa. hotel ele já traz mais performance, produtividade e praticidade. Mais perto, mais fácil. Cada uma depende da estratégia, depende do momento. E saber escolher o local pensando nisso, eu acho que é um passo atrás e é divertido, né? Porque agrega sempre pro projeto. Né? Nos off-sites agora que a gente tem... É um tipo de projeto que a gente pega bastante também, né? O off-site de empresas, ou viagens de incentivo, ou viagens também com os melhores clientes. E isso tem aguçado bastante a nossa curiosidade, assim, em relação a mapear aonde daria para a gente levar essas pessoas aqui no Brasil para viver coisas de fato diferentes, porque nem sempre, dependendo do momento que a empresa está vivendo, é para levar para a praia, para aquele mesmo hotel e fazer. Então, será que é uma coisa de aventura que a gente quer levar eles para fazerem assim, uma escalada, para realmente testar o quanto eles estão ali conseguindo trabalhar em equipe para superar um desafio? Será que é uma coisa mais aventura ali, com uma facilitação? Ou será que é uma coisa até tipo, né, mais contemplativa, levar para Inhotim, levar para o Parque Campana, levar para um lugar onde a arte vai estar com um papel mais forte ali, e além de ser um lugar de descompressão. A gente desenhou um projeto agora muito legal também, uma coisa que eu tenho visto que tem a ver com escolha de lugar, o que eles chamam de... Acho que surgiu isso como uma ideia meio que das pessoas espontaneamente organizarem jantares clandestinos, que são jantares que acontecem em lugares onde normalmente não teria um jantar. Então não é no restaurante, é na praia, embaixo de uma pedreira. E aí, primeiro acho que a indústria de casamento super implementou isso, daí faz vários jantares. E depois a indústria de brand experience pegou isso muito, né? De vamos explorar novos lugares para fazer aqui uma experiência de marca, para fazer então um jantar no museu, para fazer um jantar a céu aberto, para fazer... São experiências que não podem ser compradas. Não podem ser compradas, exato. Não é aquele... É uma vivência muito única aquilo, Muito né, única, sim, sim. E eu acho que agora a gente está tentando também trazer isso pros nossos offsites, de fugir um pouco das opções mais óbvias que Padrão. todo mundo já foi. E fazer... A última que a gente desenhou, as pessoas almoçavam, então... daí tinha isso, né? Por isso foi do Immersive Dining e dos jantares clandestinos. Os jantares, eles eram, nesse projeto que a gente apresentou, montados todos em uma hora, assim, muito rápido, porque o barco parava numa praia de rio, ali em Alter do Chão, e montava a tenda com o bar e o DJ, e fazia ali um jantar meio estilo marroquino, assim, né? Que você montava as tendas e tudo. Então, isso é muito legal, porque daí você tá vivendo, de fato, alguma coisa que você não vê no seu dia a dia, né? Então, gera uma memória afetiva e outro tipo de conexão entre as pessoas. Sim, Você saiu de um ambiente que nem hotel é mais. Você tá num ambiente, tipo, natureza, com um jantar ali feito na sua frente. Isso é o auge da descompressão que você pode ter, né? Com certeza. E quais outras tendências ou insights que vocês mapearam aí? Que eu não sei se passaram por todos ou não ainda. Tem uma que é legal, que eu gosto muito, que é o da arte para dentro da experiência. Porque tem uma questão muito, muito bacana, que pelo menos me instiga muito, que é o seguinte: todo mundo já teve, e tem com alguma frequência, aquela sensação de que você está tendo uma sensação, ou você está vivendo uma emoção que você não sabe dar nome. Meu Deus, sei lá, pode ser uma angústia, pode ser uma super alegria, ou pode ser qualquer coisa, pode ser um luto, pode ser o que for, né? Mas você não sabe dar nome. Quando eu me pego sentindo isso, eu penso, putz, eu queria ser o Carlos Drummond de Andrade para poder transformar isso numa bela poesia, mas, né? E às vezes não é porque falta repertório, ou porque falta talento poético, porque realmente eu não tenho mesmo, mas é porque não existe palavra para aquilo. Efetivamente.
Porque a linguagem, ela é limitada, né? A linguagem, ela é um sisteminha que te ajuda ali a Sim. se comunicar, a gente resolve a nossa vida. Mas traduzir uma sensação, Tem às alguma vezes... profundidade, mas não tem difícil, toda, né? não É. absorve toda a complexidade do ser humano. E a arte, ela bypassa a linguagem, né? Você já se pegou... Eu lembro de uma vez, nem era artes plásticas, era fotografia, uma exposição do Henri Cartier-Bresson, que eu chorei. Eu tava lá, eu não sabia, porque eu não tava triste, não tava feliz, eu tava simplesmente vendo todas as fotografias e eu comecei a chorar uma hora. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Eu não sei. Sim. Não precisa saber. Aham. Né? Porque a arte traz um pouco... ela consegue fazer aflorar essa sensação, porque ela bypassa a linguagem. Não tem nome? Não tem mesmo. Olha que lindo. Então a arte está em outra esfera. Eu acho que a gente conseguir trazer um pouco disso, e é um grande desafio. É desafiador porque o cliente não consegue dar muito valor para isso, porque a gente dificilmente consegue, numa experiência que não seja muito altamente imersiva, levar o cara para esse nível, né, de introspecção e tudo mais, mas é um desafio muito bom de se tentar, porque o artista também pensa dessa maneira, né? Sim, Eu acho sim. que a gente pode trazer um pouco mais de arte para os nossos projetos E também. não só, né? Porque daí o lugar mais comum e óbvio a gente encaixar arte seria, então, nas ativações de marca, né? Que tem um pouco mais essa pegada, é mais aberto à criatividade, né? Do que os outros tipos de experiência que a gente trabalha. Mas também nos outros tipos de experiência, né? O Santander, ele trabalha com teatro muito com os executivos para treinar habilidades de comunicação e desenvoltura com eles, né? Em parceria até com a FAP, outras empresas fazem, né? O teatro para executivos. Então, você vê que a arte, ela é proveitosa mesmo em um contexto que parece em si muito corporativo e burocrático, que é o treinamento da sua alta liderança. Então, a gente consegue também trazer a vivência artística para enriquecer a experiência das pessoas, não só na ativação de marca, mas nas convenções, nos offsites, nas viagens. Eu acho que isso é outra bandeira que a gente vem levantando muito, né? E sempre coloca nos projetos esperando alguém topar comprar também. E é um risco, como tudo que é novo, né? Você não sabe exatamente como aquele público vai Receber. reagir, não tem como... Mas você não compra nenhum risco, daí que você nunca vai saber mesmo, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa ideia de a gente querer trabalhar também com quem tá topando testar coisas novas, né? Essa questão da arte e da cultura e as experiências serem justamente uma plataforma para incentivar cada vez mais, né? Pois é. Boa. É um Nesse baita último, recurso. a gente tem um case que é legal de comentar também, é um festival, é um evento autoral que a gente tem, né? Nosso único evento autoral, por enquanto, chama o Control to Culture, é um festival voltado para o público de T&D, de recursos humanos, que a gente faz em parceria com a Nove, que é uma consultoria de aprendizagem. E a gente sempre tem essa preocupação, né? É um evento que é em São Paulo, as pessoas não vão, não dormem no lugar, não viajam, mas a gente quer que mesmo assim ele seja um pouquinho, que ele quebre um pouco daquela coisa de estou no escritório, ainda estou no ambiente corporativo. Então ele sempre busca fazer em lugares diferentes, né? A gente já fez em um planetário, depois foi num prédio histórico do centro, a última edição. E agora a gente começou a colocar mais a arte dentro do mapa desse evento e funcionou muito. O feedback que a gente teve foi incrível. Então, antes das pessoas chegarem no lugar do evento em si, onde a gente ia ter as conversas, as palestras, as atividades, a gente montou 3 roteiros de imersão por lugares de São Paulo, né? Então, em um roteiro, as pessoas foram conhecer estúdios de design autoral na Barra Funda, onde está tendo um boom de estúdios novos de marcenaria, imobiliário, que são muito criativos. De outro grupo foi fazer uma vivência pelo centro de São Paulo, com um áudio guiado para treinar um olhar para aquilo que normalmente passa despercebido. Então foram coisas que tem muito a ver com... Esse teve muito a ver com arquitetura e com urbanismo, o outro muito a ver com design de móveis, né? Mas são formas de trazer a arte para aguçar a criatividade das pessoas e elas aplicam isso no dia a dia delas depois. Não fica solto, né? Elas saem mais inspiradas a inovar, a pensar diferente, a adotar novos pontos de vista. E agora a gente quer isso, a gente testou realmente nesse festival que é autoral nosso, que a gente organiza, e deu tão certo que a gente já está levando para um cliente, já no segundo cliente vai fazer esse tipo de tour artístico para aquecer um pouquinho a cabeça das pessoas antes do encontro e deixar todo mundo um pouco mais criativo, leve, inovador, e faz sentido. Sim, sim.
Bem, gente, vamos finalizar o papo, que tá muito bom, inclusive. Eu queria que a gente aterrissasse, vocês me trouxessem dicas para outros profissionais, outros designers de experiência. O que fica no final de todas essas reflexões para vocês? Boa questão, hein? Eu acho que olha que curioso. Tem uma camada que é a camada do expertise, que tem a ver com você estudar e ter a prática e ter a experiência de fazer as coisas, de errar e de aprender, etc e tal. Então isso todo mundo sabe, todo mundo faz. Eu acho que tem uma outra coisa que é legal, que é treinar o olhar. Treinar o olhar. Para você não cair nas armadilhas mais fáceis, de virar operacional, de virar, muitas vezes, apenas tático, deixando de fazer as perguntas. Deixando de fazer as perguntas certas. E isso exige, eu acho que duas coisas. Exige justamente essa mudança de olhar. Você não está projetando coisas. Você está projetando experiências. O material importa menos do que parece. É importante? Claro que é. A gente vai precisar ter um lugar, as pessoas vão precisar ter cadeiras. E você pode estragar uma experiência linda, porque o ar-condicionado está na temperatura errada. Todo mundo já passou por isso. Adorei, mas não consegui aproveitar legal. Acontece muito isso, né? Então, assim, claro que é importante. Mas esse olhar, eu acho que ele tá acima disso. A gente precisa garantir que tudo funcione com perfeição, mas a gente precisa treinar o nosso olhar, porque a gente está projetando o tempo da pessoa, que foi até que o Rafa falou no começo, né? A gente está projetando o tempo. A gente precisa que cada minuto seja perfeito. A gente precisa que cada minuto fique longe do arrependimento. Eu não poderia estar fazendo outra coisa. Isso aqui é o que eu mais adoraria estar fazendo. Então, é isso. Acho que treinar esse olhar é uma coisa... Eu diria que é um pouco isso. E, assim, exige um pouco de leitura, exige um pouco de aprofundamento, porque tem muito pouca literatura sobre isso. É por isso a nossa briga, né? De trazer livro, de trazer workshop e tudo mais, porque existe um arcabouço teórico muito importante, muito legal. A gente só não tem em português e a gente só tem muito pouco acesso a isso. Então, vamos trazer, eu acho que a gente vai querer colaborar com o mercado nesse aspecto, se for uma micro colaboração e quem quiser entrar nessa junto com a gente está super convidado, porque eu acho que é, no mínimo, muito instigante e muito divertido. Que legal. Muito massa. E você, Rafa? Para mim, agora, complementando também um pouco do que o trouxe, eu acho que faz muito sentido. Ele foi realmente... cirúrgico. Foi cirúrgico, disse muito do que a gente pensa hoje enquanto esse movimento, design de experiência que a gente está querendo trazer. Mas daí eu acho que é legal também, e é um pouco da conversa que a gente estava tendo antes de começar aqui o podcast, né? Inspirar quem quer trabalhar com design de experiência a buscar as referências e o seu repertório em lugares não óbvios também, né? Então, meio que sair no mundo, viver experiências, ir na rua, e ver como é que é um show no centro, uma feirinha em tal lugar, a exposição de arte imersiva, o que estão fazendo no cinema. Eu acho que esse repertório de vivências em outros lugares é muito importante para que a gente consiga trazer experiências cada vez mais significativas. Se a gente fica buscando as referências sempre nas mesmas feiras, nos mesmos lugares, a gente vai voltar com o mesmo conhecimento que todo mundo, né? Então, eu acho que um diferencial para criar experiências que realmente vão tocar as pessoas é isso, né? Amplia o seu repertório para arte, para esporte, para entretenimento e tenta daí depois fazer nesse caldeirão, assim, trazer ideias novas. Que legal. Bem, meninos, muito obrigada pela presença de vocês. O papo foi maravilhoso, cabeça fervilhando aqui de ideias. Eu espero que quem assistiu também esteja desse jeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado a você pelo convite. Adorei também o papo, obrigado e estamos aí, estamos juntos. Ai, que bom. Bem, gente, é isso. Temos o Na Escuta. Não deixe de conferir os nossos conteúdos em promovil.com.br. Segunda a segunda a gente atualiza com muitas notícias, conteúdos originais, reportagens. A gente está fazendo várias coberturas aí ao longo do mês de junho também. E também acompanhar a gente nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram. As atualizações da Nuts também, né? Que tá aparecendo aí nas nossas atualizações. E é isso, eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.